Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Qual é o plano de Deus para nós? Muitos de vós sabem muito bem que o plano de Deus para nós é para nós virmos a ser filhos e filhas de Deus no reino dele. Vejam, por exemplo, em Hebreus, capítulo 2, versículo 10. Vou ler. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. O propósito de Deus, a causa e o que Ele quer fazer conosco é conduzir muitos filhos, e está claro, filhas, à glória. E por isso foi necessário que aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor, isto é, Jesus Cristo da salvação, o autor da nossa salvação. Queridos irmãos, o autor, o capitão da nossa salvação, foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Por isso aqui há uns pontos importantes. Porquê? Porquê isto? Porque Deus nos está a fazer filhos e filhas dele. E, em primeiro lugar, Ele está a selecionar aqueles que vão ser os primeiros. E esses que vão ser os primeiros vão ser os líderes. Os líderes principais no governo de Deus no milénio e depois, eternamente, no reino de Deus. Ora, aqui vê-se um ponto importante que diz que conduz muitos filhos à glória. Isso é o resultado, isso é o efeito final deste plano todo que está a ser executado, mas é através de sofrimentos. Porquê? Porque estes sofrimentos é uma coisa que aqueles que são líderes, tal como Jesus Cristo é o autor, e aqueles debaixo dele vão ter que aprender através também por sofrimentos. Ora, um dos pontos de sofrer para com os outros é ter um caráter, uma capacidade, um desejo, um coração de servir os outros. E por isso hoje, irmãos, estou a falar acerca do coração de servo. Você e eu temos um coração de ser servidores. A pergunta é, não é só ser um servidor? Não é só uma liderança de servidão? Mas é ter um coração de servo. Sim, irmãos, vemos pessoas que fazem parecer que são servos. Mas, às vezes, essas intenções do coração são reveladas por algumas coisas súteis que dizem ou maneiras que reagem. Mas não vão enganar a Deus, porque Deus está à busca do coração de servo. Isto é muito importante. Ora, vejamos então o que é uma pessoa que tenha um coração de servo. E o padrão, o exemplo principal é aquele de Jesus Cristo.
E lemos acerca do seu exemplo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Então vamos ler aí. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhos afetos e misericórdias, e vemos, se há alguma exortação, algum processo de dar um discurso, de exortar, de dissertar, de raciocinar isto em conjunto convosco. Se há alguma exortação em Cristo, se vou estar a falar com vocês e a raciocinar com vocês e a exortar a vocês acerca de Cristo, temos que ver o exemplo dele. Mas se há alguma exortação em Cristo e se há alguma consolação de amor, consolação, digamos assim, encorajamento, um conforto, uma consolação positiva de amor, se há, pois diz, alguma comunhão de espírito, se estamos ligados nos mesmos sentimentos e nas mesmas maneiras de pensar através do Espírito de Deus, desta intenção espiritual e mental e de coração, se há esta comunhão de maneira de pensarmos e de vermos e sentirmos, então, versículo 2, completai a minha alegria, de modo que penseis da mesma coisa. Precisamos ter uma harmonia mental. Precisamos de ter a mesma mentalidade, o mesmo sentimento, perdão, o mesmo amor. Por isso, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Pensam no mesmo. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, de acordo, aqui dentro, no coração. Sejam unidos, como diz aqui, de alma. No que você é, no que eu sou, no que nós somos. Tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo desejo, a mesma mentalidade, a mesma maneira de ver as coisas. Por isso, deem-me alegria por estarmos unidos nisto. E depois diz, são casos que o que não devemos fazer, porque o que não devemos fazer é que não vai trazer esta união. O que é que não vai trazer esta união? Por isso diz, não façais por partidarismo. Não estejam, digamos assim, a ser cristãos por causa de partidarismo. O que é partidarismo? É um tipo de fazer ações como aquelas que são feitas quando há eleições, por exemplo, no Estado ou na sua aldeia ou na sua vila ou na cidade, há eleições e estas partidos, este partidarismo, estas politiquices. E o que é que acontece nestas sessões de eleições? Olha, votem por mim, porque eu vou fazer isto.
para a comunidade. Eu vou fazer isto, eu vou ser a melhor pessoa para vocês. Aí vê-se que uma pessoa está a promover o seu próprio. Tem esta promoção interna no coração. Escolham a mim. Eu vou ser o melhor perfeito. Eu sou o melhor presidente. Eu sou o melhor tuchal. Ou seja o que for. Isso é uma autopromoção. Promover do próprio, que é no coração, que está dentro do coração. E isto temos que ter cuidado. Por isso aqui, não faceis por partidarismo ou por vanglória. O que é vanglória? É uma opinião de mim mesmo, do próprio, que é vaidade, que é vazia, que é uma arrogância vazia. E por isso, não tenham esta abordagem do coração, não tenham este coração, mas tenham um coração diferente, baseado em humildade. Um coração baseado em humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isto é, estimar as outras pessoas mais do que a mim próprio. Isso, queridos irmãos, é coisa do coração. Não é só uma coisa mental, é um sentimento do coração. É uma coisa cá por dentro. E você e eu temos realmente esse coração? Temos realmente esta estima pelo outro? Nós não estamos a seguir por partidarismo, por vanglória, mas é por humildade, é por sinceramente no coração estimar o outro? Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não esteja preocupado só acerca do que é seu, mas está preocupado pelos outros. Uma vez mais, isto é um assunto do coração. Um sentimento, uma atitude do coração. E por isso lemos no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós o mesmo coração, que houve também em Cristo Jesus, que é o mesmo coração, o tipo de coração, o mesmo tipo de atitude interna no nosso coração, no nosso íntimo ser. Esta é a atitude que houve em Cristo e que nós precisamos ter. Pois ele, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, pois Jesus Cristo existia e subsistia na forma, no género de qualidade de seres do reino de Deus. Por exemplo, eu não sou do reino animal, eu sou do reino humano. Eu sou do tipo de seres, da forma de seres que somos humanos. Por isso sabemos que há a forma animal, há a forma humana, há a forma angélica e há a forma Deus.
E ele era da forma de Deus. Subsistia nesta forma, neste reino, reino de Deus. Era um dos seres com o Supremo Deus. Ele estava e está, e sempre disse que estava inferior ao Pai. Diz que o Pai é superior a mim. Ele sempre disse isso. E sempre disse isso. A vontade do Pai é que eu faço, não é a minha. E isso vê ser o interesse do outro. É o coração de Jesus Cristo, sempre foi. Eu vou fazer o que o meu Pai deseja que eu faça. Mesmo que seja necessário sofrer. Sofrer. Porque eu tenho amor para com os outros. E por isso estou pronto a sofrer pelos outros. Porque eu quero fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é ter muitos filhos. E por isso estou a trabalhar aqui. A missão que o Pai me deu é de criar e salvar e trazer estes filhos para o reino de Deus. Que depois, ao fim disto tudo, os entrego ao Pai. E por isso diz, pois ele, Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele era da forma de Deus. Não julgou como usurpação, não julgou como uma coisa que era alguma coisa que era um roubo de identificação, ou que era um estelionato, ou que fosse alguma falsidade ideológica. Não. Ele não considerou isso, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo não estava a usurpar uma posição acima da que ele tinha. Não estava a mentir, não estava a dizer alguma coisa errada, ele era igual a Deus. Tal como você e eu somos iguais. Somos seres humanos. Somos de carne e sangue. Somos iguais. E Jesus Cristo não considerou como usurpação ser igual a Deus. Mas, versículo 7, a si mesmo se esvaziou. Deixou essa qualidade de ser o que ele era, da forma de Deus, se esvaziou de ser da forma de Deus para baixar, não para a forma angélica, ainda mais baixo, para a forma humana. E não foi só isso. Ele se humilhou para morrer, sofrer e morrer por nós. Irmãos, isso é uma atitude de coração de servo. Isso é um coração servidor. Mas é um coração preparado, deliberadamente, desejando o bem do próximo, considerando o outro, nós, como se fôssemos superiores, estando pronto a morrer por nós, por você e por mim. E isso, irmãos, vemos aqui, no versículo 8, assim mesmo se humilhou até a morte e morte da cruz. Queridos irmãos, isto foi uma dedicação completa
no seu coração. E o desejado resultado final, o efeito final, seria para nós sermos glorificados com Ele. E isto através de sofrimento. Por isso nós precisamos, como lemos no versículo 5, de ter o mesmo sentimento, de ter o mesmo coração de servo. Um coração servidor. E por isso é que diz um bocadinho mais adiante, no versículo 12. Ao fim do versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque isto não é brincadeira. Deus enviou o seu único Filho unigênito para morrer por nós. Isto é um amor. Mas não desrespeites isto. Tem temor, tem respeito ao que Deus está a fazer. E tem tremor se negares e desprezares o que Deus está a fazer. Porque serás e seremos castigados se desprezarmos este grande sacrifício. Mas é Deus, através do seu Espírito, através da sua essência que Ele nos dá, do seu Espírito, da sua maneira de pensar, esta energia, desta força de Deus que recebemos, que é o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos dá o desejo, o querer de nos arrependermos e de sermos como Ele é, porque é por causa desta capacidade, de maneira de pensarmos como Ele pensa, mas nos dá esta oportunidade para nós. Mas a decisão é nossa de aceitarmos e de aplicarmos isso na nossa vida ou não. É a nossa decisão. Vejam comigo, se faz favor, Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Como é que Deus escreve a sua lei no nosso coração? Porque diz aqui, esta aliança que Ele faz conosco. Porque põe as suas leis nas nossas mentes e nos nossos corações. Deus nos dá as suas leis e põe-as nos nossos corações. Como? Como é isso possível? Através do Espírito Santo de Deus, que Ele nos deu abertamente durante o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, quando recebemos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é que escreve a lei dele nos nossos corações. Ao fim de contas, isso é o simbolismo do dia de Pentecostes. No Antigo Testamento, no dia de Pentecostes, receberam a lei no Monte Sinai. E no dia de Pentecostes, no Novo Testamento, foi-nos dado o Espírito Santo para essa lei poder ser escrita nas nossas mentes e nos nossos corações. Esse é o significado de Pentecostes. O significado de Pentecostes é de recebermos o Espírito Santo de Deus para podermos ser gerados como seus filhos, como seus primeiros frutos. E por isso no dia de Pentecostes havia estes simbolismos desses dois pães que eram oferecidos a Deus, que somos nós, simbolizando nós como dois pães. E esses dois pães têm fermento.
É o único sacrifício que era permitido dar com fermento, porque o sacrifício era sempre dado sem fermento. Mas no dia de Pentecostes, 2 pães era dado com fermento. Porquê? Porque nós estamos a oferecer a nossa vida, o nosso caminho, temos acesso ao trono de Deus, como lemos em Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20, onde diz: pois, irmãos, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Isto é no trono de Deus. Nós, irmãos, hoje temos intrepidez para entrar no trono de Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo novo e vivo caminho. E este é o simbolismo desses 2 pães, que é cumprido, completado no dia de Pentecostes. Que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Esse é o simbolismo, é o significado do dia de Pentecostes. E quando recebemos o Espírito Santo de Deus, somos regenerados, somos gerados de novo. Mas agora como filhos de Deus. Ainda não vamos ser o que seremos, como lê em 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, porque isso vai acontecer à vinda de Cristo. Isso é simbolismo de outro dia santo, do dia das trombetas. Mas é o Espírito de Deus em nós que escreve as leis de Deus nos nossos corações e que nos encoraja a seguir o caminho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Queridos irmãos, se você tem o Espírito de Deus escrito no seu coração, através da imposição das mãos após o batismo, imposição das mãos feita pela autoridade de Jesus Cristo, por um ministro de Jesus Cristo, que Deus viu que você, de facto, realmente se arrependeu e realmente acredita em Deus e acredita Deus, que é diferente. Então, se temos o Espírito de Deus de facto em nós, sim, conosco, mas em nós, é parte de nós. Esse Espírito, então, nos guia. Versículo 14, Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus nos guia. Não nos domina, não nos está a forçar, está simplesmente a dizer: aqui está o caminho, segue nesta direção. Mas você e eu decidimos de livre vontade se vamos seguir esse guia do Espírito de Deus. Então como é que o Espírito de Deus nos guia? Porque o Espírito de Deus toca no nosso coração, toca na nossa mente, toca na nossa subconsciência, e você tem uma consciência, não tem? E a sua consciência que diz: olha, eu vou pôr então o meu nome, mas ponha o seu nome. Olha, Jorge, não faças isso. Esta consciência que diz: não deves fazer isto. Todos nós temos uma consciência e temos que ouvir esta consciência. Não faças isso, Jorge. Estás a perder tempo, estas coisas não deves fazer. Torna-te produtivo. O Espírito de Deus está em nós e nos guia, não nos domina. Demónios dominam, tomam posse de pessoas.
que as pessoas ficam descontroladas quando estão debaixo de um efeito demoníaco. Mas o Espírito de Deus nunca faz isso. Nos guia em amor, em carinho, para o nosso bem. E é a nossa decisão de seguirmos essa liderança ou não, de livre vontade. E isso, então, é um coração que está pronto e disposto a seguir a guia do Espírito Santo, que é um coração humilde, um coração que olha pelo bem do próximo, um coração de servo, como o coração de Jesus Cristo. Porque não recebeste, versículo 15, Romanos 8, não recebeste o espírito de escravidão. Não, o Espírito de Deus não nos domina. Não nos domina. E para vivermos outra vez atemorizados. Não é um terror. Sim, temos de ter respeito por Deus. E se desobedecemos, sabemos que vai haver um julgamento e um castigo. Mas se obedecemos, não há temor, não há, como diz aqui, não há uma questão de estarmos atemorizados. Mas recebemos o espírito de filiação, como devia estar escrito. Ius tisia, ius é filhos, tisia é postos como filhos. Sim, podia ser traduzido como adoção, mas sabemos que Deus nos está a fazer realmente seus filhos. E por isso uma tradução melhor seria filiação. Baseados no qual chamamos Abba Pai. Perdão. Abba Pai. Ora, Abba Pai quer dizer paizinho, querido Pai, amoroso Pai. Um relacionamento muito íntimo com o Pai. Por isso o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somos realmente filhos de Deus. Porque o Espírito Santo nos regenerou. Somos realmente filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos herdeiros de quê? Herdeiros de Deus. Vamos herdar Deus. Hoje em dia nós herdamos homem ou mulher. Somos seres humanos. Mas vamos herdar Deus. Herdeiros de Deus. Sim, herdeiros do que é de Deus. Por isso é que diz, co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar da mesma maneira que Ele é. Com licença. Com herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Sim, está a trazer muitos filhos à glória. Queridos irmãos, você vai ser glorificado como um filho de Deus, na família de Deus, parte do reino de Deus, deste reino de seres que são reais, da família real. Mas é se com Ele sofremos, se com Ele estamos dispostos a ser servos e sofrer como servos. E aí vê-se um coração de servo. Um líder, verdadeiro líder, no reino de Deus, tem que servir do coração. Isso foi o que Jesus Cristo disse, irmãos. Leiam comigo, se faz favor, em Mateus capítulo 20.
E há outras, mas vejamos, por exemplo, Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Isto foi a situação aqui da mãe de Tiago e de João. Aproximaram dele e disseram a Jesus Cristo, disseram, olha, põe os meus filhos à frente, um à tua esquerda e outro à tua direita. E está claro, os outros ficaram todos aborrecidos com esta coisa, ficaram também, porque eles também queriam essa posição. Mas no versículo 25, Jesus disse, chamando-os, disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam. Por exemplo, é o que vemos, esta atitude na Ucrânia, de que certas pessoas querem dominar aquela nação e estão a causar dores terríveis. Porquê? Porque há uma pessoa com este espírito de querer dominar e vai castigar e destruir. Porquê? Para ele ser o chefe. Isso não é um coração de servo. Não. Mas é o que diz aqui. Jesus Cristo diz, sabeis que os governantes, os governadores dos povos os dominam e que os morais exercem autoridade sobre eles. Não é servos. Mas Jesus Cristo diz assim, não é assim entre vós. Não é assim que vai ser no reino de Deus, no governo de Deus mundial, que virá, ou que venha Jesus Cristo, venha brevemente, porque precisamos de você venha. Mas não é assim que será, porque nesse reino, quem governar com Cristo, e que você está a ser preparado hoje em dia, se você não está a dormir, você está a ser preparado para isso. Aquele que vai tornar-se grande dentre vocês será aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. Mas não é servir de um género fake. Um género de simplesmente fazer isso à frente dos outros para dar aparência de que é um servidor. Porque vocês não enganam. Se você tem esse desejo, olha, eu quero servir para eu ser reconhecido, seu coração errado, irmãos. Nós servimos para servir do coração. Queridos irmãos, não estamos a servir para fazer uma grande demonstração que eu sou muito boa pessoa. Não. Servir porque queremos servir. Uma atitude de servir do coração. Porque simplesmente ama servir o próximo. Vejamos dois exemplos brevemente aqui na Bíblia. Um é o exemplo também de Paulo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 a 12. A verdade é que nunca usamos de linguagem de jabulação. Palavras assim, sabe, falar muito eloquentes. Eu geralmente chamo essas pessoas que gostam de ouvir a voz deles. Palavras, linguagem de jabulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha, não estão a enganar a Deus. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Não estou a servir porque quero ser glorificado por vocês. Estou a servir porque quero servir a Cristo. Quero seguir a Cristo. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, embora como enviados de Cristo pudéssemos dizer, olha,
A lei diz que você tem que pagar o dízimo, paga. Isso é entre você e Deus. Você manda isso para a igreja, isso é entre você e Deus. Eu nunca vou estar a procurar e a ver se você está a dizimar corretamente ou não. Não tenho interesse de saber quem é que está a dizimar e quem é ou quem não é. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir isso de vocês. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Qual alma que acariça os seus próprios filhos. Tal e qual como uma pessoa que tem cuidado pelos seus próprios filhos. Mesmo que os filhos sejam desobedientes e que se tornem contra nós, nós vamos sempre, como pais, ter carícia e cuidado e amor para com os nossos filhos. Somos assim que reagimos ou atuamos contra os nossos filhos quando eles nos obedecem? Isso é um ponto de análise particularmente importante antes da Páscoa. Sim, é análise sempre, mas particularmente que agora estamos num período antes da Páscoa e isso é muito pertinente para a situação corrente. Versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Estamos a dar a vocês a verdade de Deus, a boa nova do Reino de Deus, mas não só isto, a nossa vida. Como é que damos a nossa vida? Damos o nosso tempo, damos a nossa energia, damos o nosso esforço. Isso é dar a nossa vida. Por isso que vos tornaste muito amados de nós. Por isso, vê-se aqui a atitude de Paulo. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos, para viveres de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Para a sua qualidade de ser neste reino, seres reais, e que devem estar nesse reino, reino de glória. Queridos irmãos, estas palavras têm significado. Não são só palavras assim, é tão bonito, reino de glória. Não, realmente ser parte do reino e realmente ter glória. Mas vê-se aqui o exemplo de Paulo de ser um servo do seu coração. E vejam também no versículo 30. Em João capítulo 3, versículo 26 a 30. João capítulo 3, versículo 26 a 30. E então aqui vê-se a situação de João Batista. João capítulo 3, versículo 26 a 30. Então ele, estando aqui, diz: E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, agora que estava contigo aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando a todos e todos lhe saem ao encontro. Vão dizer: olha João Batista. E disseram: olha mestre, aquele que estava contigo do lado lá do Jordão, isto é, Jesus Cristo estava contigo, Jesus Cristo agora está batizando, embora Jesus Cristo tecnicamente não batizava ninguém, mas ele delegou essa responsabilidade a outros, estava batizando, e todos estão a seguir a Cristo.
Respondeu João, versículo 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O que eu estou a fazer é o que Deus me deu para fazer e estou a fazer isso de bom agrado, de coração. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Mas fui enviado como seu precursor. Fui enviado antes de Cristo para apontar a Cristo. E é o que eu fiz. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Eu sou o amigo, em outras palavras, do noivo. Convém que ele cresça, que Jesus Cristo cresça, e que eu, João Batista, diminua. Vê-se aqui a atitude do coração dele é uma atitude de servo. E por isso, você e eu temos um coração de servos. O que estamos a fazer é acerca de Deus, estamos a pensar do coração o que é que Deus quer, é a vontade de Deus, ou é a minha vontade? Ou é o meu desejo? Por isso precisamos de pedir a Deus para termos um coração de servo, tal como Cristo, como o de Cristo. E por isso, quando várias situações, e você se encontra em várias situações, e você pensa acerca de como reagir em certas situações, pense também do seu coração. Aonde é que está o seu coração? Qual é o seu sentimento? É um coração de servo? Isso não é. Precisamos de mudar. Está pensando como um seguidor? Qual é a necessidade dessas outras pessoas? Para eu, como um seguidor de Jesus Cristo, estou a ajudar essas pessoas, estou a ajudar Cristo. Estou preparado a servir em coisas pequenas. Coisas pequenas. Eu ando aqui, estou aqui num prédio, ou coisa ali, ou na igreja, temos escola, e vês uma coisa no chão, apanha. Não estás a apanhar e pôr aquilo que era uma coisa que devia estar no lixo, pôr no lixo. Não estás a fazer isso para ser visto por outras pessoas, mas estás a fazer isso porque tens um coração de servo. Vais para o banheiro e depois a área que estás a lavar as mãos, ou coisa assim, está suja, está. Então tiras uns papelinhos e limpas aquilo e deixas aquilo mais limpo do que quando encontraste. Fazes isso? Isso é uma atitude, um coração de servo. Quando a igreja, por exemplo, aluga um salão ou coisa assim, tens cuidado para ver que estás a deixar tudo da maneira melhor do que a encontraste. Fechaste as torneiras, estão bem fechadas, e se uma torneira não fecha, vai informar aquelas pessoas em autoridades. Olha, aquela torneira não está a fechar, não fecha bem, e informar o equipamento de manutenção, porque preciso ver aquilo, porque senão podemos ter problemas. Sais de uma sala e pronto, e apaga a luz. Porque usar eletricidade desnecessariamente. Coisas pequeninas demonstram um coração de servo. Outro ponto, você está a dedicar tempo às outras pessoas? Ou quando uma pessoa está a falar com você, você está a olhar assim para outra coisa, olhar para o relógio e sei lá o que mais. Ou está a tomar atenção àquela pessoa.
E por outro lado, quando você está a conversar com outra pessoa, você está a desperdiçar o tempo da outra pessoa ou está a dizer o que é necessário, mas depois não abusa do que a outra pessoa está a dar a você. Não abusa, não rouba tempo da outra pessoa. Porque todas as coisas está sempre a tirar tempo daquela pessoa. Aquela pessoa tem que dar atenção a mim. Temos um coração de servos. Veja, por exemplo, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 5 a 10. Que pessoas vieram a Cristo e perguntaram. Lucas 17, versículo 5. Aumenta-nos a fé. Pediram a Deus. Pediram a Jesus Cristo. Aumenta-nos a fé. E Jesus Cristo disse, aqui está como aumentar a fé. Disse isso? Vejamos. Respondeu-lhe Jesus. Pediram, aumenta-nos a fé. E veja a resposta de Jesus Cristo. Versículo 6. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós? E depois explica. Como? Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa. Ora, vocês que... Um dono de casa tem um servo, está a trabalhar no campo, chegou a casa, agora vai descansar, não trabalhes mais. Ou diz, prepara-me o jantar. Cinge-me e serve-me o jantar. Enquanto eu como e bebo. E depois de vires do trabalho, como o meu servo, depois de me dares de comer e depois de eu beber, sim, depois disso, vai então fazer o que tens que fazer, para ti próprio. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Você como um servo, então, recebe gratidão porque fez o que devia ter feito. Devia ter trabalhado, preparado a comida, servir o mestre. Deve ter feito isso. Versículo 10. Assim também vós, depois de haveres feito, quando vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Boa resposta, não é? Ao pedido, aumenta-nos a fé. Porque a resposta é, para aumentar a fé, precisamos de fazer para além do que é necessário fazer. É assim que aumentamos a fé. É quando nós não só fazemos o que Deus diz para fazermos, mas fazemos mais do que Ele pede para nós fazermos. Por isso precisamos fazer tudo, com toda a nossa força, com toda a nossa energia, além do que é pedido. Veja em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quando vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque no Sheol, na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Faz tudo com toda a tua força. Porque quando morreres, é tarde demais. Mas agora, faz não só o que deves fazer, mas para além do que deves fazer. Isso é um coração de servo. E por isso,
Não fiques cansado de fazer o que deves fazer. Leia comigo em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, na ressurreição, ceifaremos, se não desfalecermos. Isso é fé. Isso é fé. E por isso, quando pessoas dizem mal de você, tratam você mal, tratam você com desrespeito, tratam você como se fosse um pedaço de porcaria, o que é que você tem que fazer? Veja aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é o coração de servo. Para você ser um líder no governo de Deus, no reino de Deus, você precisa de ter um coração de servo. Queridos irmãos, o tempo está muito curto. Precisamos redimir o tempo, porque a vinda de Cristo está à beira. Por isso, não estejam a dormir, acordem e tenham um verdadeiro coração de servo.